Você já teve aquela sensação de que a sua vida com Deus antes era incrível? Você era mais intencional, você lia a Bíblia por várias e várias horas, tinha revelações de Deus, era incrível as suas experiências, mas que hoje você não vive mais isso? Como se tudo aquilo lá que você viveu fosse só uma lembrança distante de uma época muito boa que você teve, como se isso não fosse mais voltar. Se você já passou por isso, ou está passando, se acomoda aí, porque eu vou te contar algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração exatamente sobre esse assunto. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava no meu momento com o Senhor, e ali eu estava me lamentando. Deus, olha só como eu era antigamente, eu conseguia fazer isso, eu tinha mais visões, eu tinha mais revelações e tudo mais. Por quê? Porque eu me lembrei de um momento muito específico com Deus, em que eu acordei um domingo de manhã, muito cedo, e eu peguei minha Bíblia e comecei a ler. Nessa época eu estava aprendendo ainda a ouvir o Espírito Santo e sendo muito intencional. Então eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler. E quando eu percebi, já tinham passado 3 horas. Eram 10 horas da manhã, as pessoas me chamando, a família, olha, vamos fazer as coisas de casa, fazer almoço e tal. E eu, gente, não, eu quero ler a Bíblia. Eu não queria sair daquele momento. Porque quanto mais eu lia, mais aquilo se consolidava dentro de mim, sabe? Mais fome eu tinha, mais vontade de ler eu tinha. E eu me lembrei desse momento. E eu comecei a me lamentar com Deus, porque esse momento hoje não era uma realidade para mim. Eu não conseguia mais. E por muito tempo essa foi a minha oração. Deus, eu não consigo mais ser daquele jeito. Antes eu não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje. E comecei a me lamentar, e o Espírito Santo me interrompeu no meio dessa melancolia toda, e ele falou assim, Kelly, aquilo era algo que você estava construindo. Você só precisa retomar. Tudo é uma construção. Então naquela época eu estava sendo muito intencional. Eu passava tempo lendo a Bíblia, não muitas horas do meu dia, porque não conseguia, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu estava lendo a Bíblia. Quando eu não entendia, eu ia buscar um estudo, um vídeo no YouTube, perguntava para as pessoas que eu tinha confiança, para elas me ajudarem naquilo, e passava também muito tempo em silêncio, ali, pensando no que eu acabei de ler, estando em silêncio para aprender como o Espírito Santo falava comigo. Sabe, você entender como o Espírito Santo fala particularmente com você. Porque o jeito que ele fala com você pode ser muito diferente do jeito que ele fala comigo. Algumas coisas podem ser iguais, mas outras é personalizado. E isso é o incrível de Deus, porque ele vai falar com cada um dos seus filhos de uma forma totalmente única e diferente. Então, o Espírito Santo me trouxe isso. Kelly, você estava construindo, você só precisa retomar. Eu não sei se você, de repente, estava construindo algo com Deus. Se você se comprometeu a orar todos os dias, a ler a Bíblia. Tipo, você começou a construir algo com o Senhor, mas você parou. Lembra lá na Bíblia, quando Neemias ele estava restaurando os muros de Jerusalém? E ele estava focado naquela construção. E pessoas vieram para poder distraí-lo. E ele disse, estou numa grande obra e não posso parar. Às vezes nós nos distraímos nessa construção, nessa grande obra que é construir relacionamento com Deus. E às vezes as nossas agendas estão lotadas, tanta coisa para fazer, tantas atividades acabam roubando isso e a gente para essa construção. E eu digo para você, retome. Seja lá qual for a construção que você estava fazendo com o Senhor e você parou, só retome. E faça como Neemias, não se distraia, tenha foco, porque construir relacionamento com Deus é uma grande obra. E não é a obra mais simples, mais fácil do universo. Claro que não. Ainda mais com a nossa vida aqui na Terra, com todas as nossas limitações. Mas não é impossível. Você tem o Espírito Santo, entende? E ele está aqui para te ajudar exatamente nisso. Mas antes de retomar essa construção, você precisa querer.
Então eu pergunto para você, você quer retomar o relacionamento que você tinha com Deus, essa construção, isso que você estava construindo com Ele, que parou, você quer retomar isso? Porque se você quiser retomar isso, e eu espero que sim, eu oro para que isso aconteça, eu te desafio a escrever aqui embaixo, eu vou reconstruir. Jesus, ele não vai te acusar por causa disso. Talvez você esteja pensando, nossa, eu tenho vergonha de retornar, né? Eu fiquei muito tempo parado, muito tempo longe da presença de Deus, e o que vai acontecer quando eu chegar lá? Deus vai jogar na minha cara, Deus vai me acusar, eu tenho vergonha. Mas lembra, a acusação não vem de Deus. A acusação vem de Satanás. É ele que coloca essa culpa, é ele que coloca essa vontade de você não retornar. Isso tudo vem dele. Ele que quer que você tenha essa sensação de que você não é digno. Mas você é filho, você tem o Espírito Santo, você pode simplesmente retornar, pedir perdão e continuar da onde você parou ali com Deus. E fazer essa parceria com o Espírito Santo e com Jesus e construir esse relacionamento, porque na eternidade vai ser só o resultado de tudo que você construiu aqui na terra. Aonde você está, ore ao Senhor, peça perdão e volte. Não espera amanhã, não espera depois. Seja rápido, assim como eu fui. Simplesmente volte. Dentro da sua realidade, dentro do que você consegue, dentro da sua rotina hoje. Porque a minha rotina hoje é um pouco diferente da minha rotina de 1 ano atrás. Mas dentro da minha rotina, eu preciso continuar construindo e adaptando o meu relacionamento com Deus dentro da minha realidade hoje. Então, retome a sua construção, tijolo por tijolo, em nome de Jesus.